Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. É exatamente isso que falaremos nesse vídeo sobre os Salmos 23. E se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Significa ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte significa uma circunstância perigosa, representada de uma forma figurada por um vale sombrio e ameaçador. O salmista aplica essa expressão quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Na expressão vale da sombra da morte, a palavra vale, traduzida no termo hebraico, que indica uma grande depressão no solo ou um desfiladeiro. Isto é um vale. Já o comprimento dessa expressão, sombra da morte, traduzida no termo hebraico, e esse termo hebraico aparece em algumas outras vezes, em outros textos, do Antigo Testamento, e o seu significado literal de fato, sombra da morte ou sombra mortal. Mas dependendo do contexto, uma tradução possível também pode ser trevas profunda ou escuridão densa. Então, em algumas passagens bíblicas, onde o termo é aplicado, a ideia escuridão é a mais indicada, enquanto em outros perigo e morte são um sentido pretendido pelos escritores bíblicos. Nos livros de Jó, por exemplo, esse mesmo termo aparece para designar a terra das trevas e terra da sombra da morte. Uma frase figurada para indicar a morte ou um lugar dos mortos. Jó 10, 21, Jó 38, 17. Na profecia do profeta Jeremias, a expressão sombra da morte também é aplicada para descrever o perigo do deserto. O que o deserto tem, os seus perigos mortais. Jeremias 2,6 indica isso. Os comentaristas se dividem quando as opiniões de qual o sentido que o salmista tinha em mente quando aplicou a expressão vale da sombra da morte no Salmo 23. Alguns sugerem que a ideia de morte é predominante, mas outros defendem que a expressão do salmista também pode muito bem designar outras crises e dificuldade, e não apenas as últimas delas. Isso falando da morte, Nesse sentido, ao dizer que o vale da sombra da morte representa qualquer expressão difícil na vida do homem, que ele causa grande temor, inclusive a morte, alguns comentaristas bíblicos, expositivos do Antigo Testamento, falando dos testamentos poéticos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não podemos perder à vista o fator de que a expressão vale da sombra da morte, no Salmo 23, está aplicada no contexto em que o salmista usa a descrição do pastor apacentando o seu rebanho, como uma figura fala do cuidado do Senhor com o seu povo. O salmista abre os salmos declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no Salmos 23, capítulo 1. Depois ele diz que o Senhor o faz repousar em pasto verdejante. Olha só, entenda isso. E o leva junto às águas de descanso. Salmos 23, 2. Na sequência, o salmista ainda diz que o Senhor restaurará a sua alma e guia ele pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, 3.
Todas essas afirmações empregam, né, de forma figurada o cuidado do pastor por suas ovelhas. Então, ao falar sobre o vale da sombra da morte, o salmista ainda em mente esse mesmo propósito, de forma que as ovelhas descansam, né, em pasto verdejante e caminham por trilhas e terrenos planos e confortáveis. Muitas das vezes eles também precisam passar por caminhos difíceis, terrenos acidentados e vales ameaçadores, onde há covas escuras que escondem animais selvagens. E assim também com os crentes. Nos dias atuais, o povo de Deus é guiado por ele e sempre está devidamente seguro sobre a sua proteção. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente, no Salmos 91, no capítulo 1 ao 3, também são submetidos ao vale da sombra da morte. Perceba que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Com isso, ele está declarando que o crente não está imune às aflições dessa vida. E ao colocar, né, o vale da sombra da morte como uma possibilidade tão real quanto aos pastores viajantes, que qualquer ensino que pregue que os cristãos estão livres da dor e do sofrimento por causa da sua fé, é estranho. É estranho isso à luz das Escrituras. Na verdade, o genuíno ensino bíblico coloca a dor e o sofrimento como os instrumentos através dos quais a fé do crente é aperfeiçoada. Não temerei mal algum. O medo pode ser avaliado para o homem. Muitas das vezes, em tempos de crise, o medo mata mais do que o agente causador da crise. Assim, ao falar do vale da sombra da morte, o salmista não ignora a presença do medo. Na verdade, explicitamente, ele admite que o vale da sombra da morte é intimidador e que em si mesmo ele não encontra nada capaz de tranquilizar diante do perigo e das adversidades. Aqui, mais uma vez, a figura do rebanho nos ajuda a entender essa questão. As ovelhas são animais que não gostam de ambientes escuros e se assustam com isso facilidade, juntando o fator de que elas não possuem uma visão privilegiada. As ovelhas estão entre os animais mais medrosos. O salmista, então, se coloca como uma ovelha frágil e assustada, mas que por um motivo que está além de sua própria capacidade. Não é vencida pelo medo. Por isso, confialmente, ele declara: ainda que eu andasse por esse vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Com isso, o rei Davi basicamente está afirmando que o medo faz parte da sua própria natureza e que é o ambiente ameaçador e as circunstâncias perigosas que são combustível que inflama este medo. Mas ele também afirma que há algo superior a tudo isso, e que ele possibilita ter a certeza de que, independentemente do que aconteça, ele não temerá coisa alguma. Ele repete: porque tu estás comigo. Alguém pode perguntar por qual motivo não devemos ter medo diante do vale da sombra da morte. Qual é o antídoto que pode neutralizar o medo do homem? A resposta para tais perguntas pode ser tirada da resposta de outra pergunta, ainda mais prática. O que fazer com as ovelhas, que são animais tão medrosos, sejam capazes de atravessar o vale escuro, onde há feras selvagens que pode facilmente matá-las? O ambiente, a resposta para tais perguntas é a presença do pastor do rebanho. A voz do pastor, a
acalma e orienta as ovelhas. A vara do pastor lhe dá proteção, o cajado do pastor lhe mantém na direção certa. Assim, mesmo sendo animais, indefesos, as ovelhas atravessam esse terreno escuro, perigoso. Não é diferente com o crente. O salmista deixa claro o motivo pela qual o seu medo é vencido. Ele diz, não teme, ele atravessa o vale da sombra da morte, porque o seu pastor está junto dele, num terreno, um terreno perigoso. O pastor geralmente segue na frente das ovelhas para guiar o rebanho, mas num terreno hostil é comum que o pastor siga ao lado das ovelhas para escoltar as ovelhas, o seu rebanho. É interessante notar que antes dessa declaração, o salmista estava falando do pastor, mas agora, no ponto mais crítico de sua narrativa, o salmista fala com o pastor. O salmista troca o ele pelo tu, e assim pode dizer de forma íntima e pessoal: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte não assusta as ovelhas do Senhor. A presença do Senhor é real e é próxima de seu povo. Deus se revela como pastor de seu rebanho na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e o próprio Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, 23. Ele está junto das suas ovelhas, que dá a vida por elas. Por tudo isso, as ovelhas do Senhor não andam temerosas. A presença protetora do bom pastor faz com que nenhum tipo de mal seja motivo de temor. O esremido sabe que, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eles não estão sozinhos, porque mais que o ambiente seja ameaçador e as circunstâncias sejam adversas, o crente está protegido da providência divina. Definitivamente, o vale da sombra da morte também é um lugar onde o Deus poderoso reina. Deus seja louvado. Espero que você tenha ficado com essas palavras e que possa aprender e andar sabendo que Deus está do seu lado nos momentos mais escuros da sua vida.